Fala, povo de Deus, 12º dia da nossa série, O Poder da Fé. Hebreus, capítulo 12, a palavra do Senhor diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, o que a Bíblia está falando? Que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam, e quando olhamos para esta nuvem, nós corremos a corrida que nos está proposta, enquanto olhamos para Jesus. Agora a pergunta que surge é: quem é essa nuvem de testemunhas que nos cerca? Há quem diga que essa nuvem de testemunhas que nos cercam são as pessoas que estão à nossa volta. É o meu pai, é a minha mãe, é a minha mulher, são os meus amigos, são os nossos filhos e assim por diante. São as pessoas que me têm como referência, são os meus alunos na Conexão 2640. Mas não, a nuvem que nos cerca, que a Bíblia está falando aqui, não são essas pessoas. Há quem diga então que são pessoas no céu que olham para nós como se os nossos entes queridos que já partiram desta vida estão lá nos olhando para ver se fazemos tudo certinho, se alegrando conosco, se decepcionando conosco, mas também não. As pessoas esquecem que a Bíblia, no seu grande original, não é dividida em capítulos e versículos. Isso foi colocado na Bíblia um pouco depois para nos facilitar. Então, quando eu falo João 3,16, você já sabe: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu falar Gênesis 1:1, e Deus criou os céus e a terra. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e assim por diante. Nos facilita a achar uma passagem, a lembrar de um texto, a aprender, a ensinar. Mas no original não tem isso. Então o capítulo 12, logicamente, na verdade, tendo ou não capítulos, é a sequência do capítulo 11. E no capítulo 11, o que nós vimos e aprendemos são sobre os heróis da fé, que mesmo com as suas falhas, que mesmo com as suas dificuldades, que mesmo com as questões do dia a dia, chegaram aonde deveriam chegar. Então, quando olhamos para Hebreus 11, quando olhamos para os heróis da fé, encontramos exemplos de pessoas, nuvem de testemunha, que nos mostra que se aqueles homens e mulheres, mesmo sendo falhos e limitados, conseguiram, nós também, sendo falhos e limitados, conseguiremos. Então não são as pessoas que estão à nossa volta e não são pessoas que estão olhando por nós, porque essas pessoas não estão olhando para nós, elas estão vivendo com Cristo eternamente. Amém? Mas olhando o exemplo que elas nos deixaram, olhando o legado que elas nos deixaram, nós corremos a proposta. A corrida que nos está proposta. Se Abraão conseguiu, eu vou conseguir. Se Isaac conseguiu, eu vou conseguir. Se Jacó conseguiu, eu vou conseguir. Se Davi conseguiu, eu vou conseguir. Se Jefité conseguiu, eu vou conseguir. Se Gideão conseguiu, eu vou conseguir. Se Raabe conseguiu, eu vou conseguir. Se Sansão conseguiu, eu vou conseguir. E como é que eu vou conseguir? Versículo 2: olhando atentamente para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. O problema é que não olhamos para Jesus. Queremos olhar para o nosso pastor, queremos olhar para os nossos pais, queremos olhar para nós mesmos, queremos olhar para pessoas famosas que nós só conhecemos no Instagram e nem sabemos como é o dia a dia da pessoa, ao invés de olharmos para Jesus, aquele que é o autor, é o início e é o consumador, é o fim da nossa fé. Ele está do início ao fim da nossa jornada e é a Ele que nós devemos ter como referência. É a Ele a quem nós devemos olhar, é a Jesus a quem devemos imitar. Tem gente que quer imitar o Pablo Marçal, mas nem sabe o dia a dia da pessoa, nem conhece a pessoa. Fica difícil. Tem gente que quer imitar pessoas que não conhecem, enquanto deveria imitar Jesus.
Agora a grande pergunta aqui é: você conhece Jesus? Você tem um relacionamento com Ele? Você lê a Bíblia para aprender sobre Ele? Você fala com Ele? Você ouve a sua voz? Agora a pergunta muda: você conhece a Jesus? Porque você precisa conhecê-lo para então poder olhá-lo e então correr com perseverança a corrida que está proposta. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo que está escrito no versículo 12, ele passou por um momento de cruz, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele não estava olhando para a cruz, ele estava olhando para o que havia depois da cruz, a alegria que lhe estava proposta. A Bíblia diz aqui, que alegria é essa que estava proposta? O nome sobre todo nome, a consumação do plano de Deus, a nossa salvação. Então quando Jesus olha para depois do momento de aflição, ele se alegra e não desiste. Porque o que vem depois do momento de dificuldade é maior do que a dificuldade. Considero que as leves e momentâneas tribulações, que não podem, de forma alguma, ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada, essas tribulações não vão nos parar, não vão nos impedir de avançar e viver o plano de Deus. Tá entendendo? Tá comigo aqui? Então, quando eu aprendo isso com Jesus, eu aplico isso na minha vida. Tem gente que está parando no meio do caminho porque só olha a cruz, mas aqueles que conseguem olhar depois da cruz avançam. Tem gente que para no meio do caminho porque só vê a briga no casamento. Tem gente que para no meio do caminho porque só vê o mês que não foi bom na loja. Tem gente que para no meio do caminho porque não vê as coisas acontecendo no seu ministério. Mas os que avançam são aqueles que veem um tempo alegre no casamento, vê os filhos chegando. Os que avançam são aqueles que conseguem ver a empresa crescendo e prosperando. Os que avançam são aqueles que conseguem ver as promessas de Deus cumprindo no seu ministério e Deus te usando de forma poderosa. Os que avançam são aqueles que olham para depois da questão do sofrimento, da dificuldade, da provação, do vale da sombra da morte. Eu ando pelo vale da sombra da morte sem temer. Por quê? Porque Deus está comigo, Ele é o meu bom pastor. E o que o bom pastor faz? Me leva, não ao vale da morte, me leva a águas tranquilas e pastos verdejantes. Então Deus te trouxe aqui nesse 12º dia da nossa série para te dizer que após o vale da sombra da morte existem águas tranquilas. Existe um lugar de paz, de alegria, de desfrutar. Existe um lugar de regozijo, existe um lugar de festa. Mas você precisa passar com fé pelo tempo da dificuldade. Olhando para Hebreus 11, para os heróis da fé, tomando posse desse poder da fé. Eu nem vou avançar no texto de Hebreus 12, eu vou ficar nesses 2 versículos. Porque a nossa série se chama O Poder da Fé. E nós só vamos vencer o momento da cruz. Nós só vamos vencer o momento da dificuldade se nós fizermos uso do poder da fé. Olha o livro aqui, ó, O Poder da Fé, a chave mais poderosa do universo. É um dos livros que Deus me deu para eu escrever. Aqui embaixo tem o link da Conexão 2640, a minha escola de desenvolvimento espiritual, onde eu falo sobre o poder da fé de forma ainda mais profunda. Então nós só vamos vencer na vida, nós só vamos avançar, nós só vamos vencer dificuldades quando? Quando virarmos a chave do poder da fé. Quando olharmos para a vida das pessoas que já venceram e falar, eu também consigo. Quando ouvirmos o testemunho dos irmãos que estão ao nosso lado e falar, eu estou passando pela mesma coisa que ele passou há um mês atrás, que ela passou há um ano atrás. Se ela venceu em Deus, eu também vou vencer. Em ti confio, Senhor, e a ti me entrego. Faz em mim o teu querer e a tua vontade. É o poder da fé. A fé não te cega para o seu momento atual, mas ela te capacita para enxergar além. Então Jesus não ficou cego para a cruz, Jesus só conseguiu ver além, a alegria que lhe estava proposta. Abraão não ficou cego para a sua esterilidade, para a sua incapacidade de ter filhos junto com Sara, sua esposa. Sara era estéril, Abraão era velho, mas ele conseguiu enxergar além, sendo pai de multidões. Tá entendendo? Então a verdadeira fé, ela vai te capacitar a ver além da cruz. O título desse vídeo vai ser Além da Cruz. E aí? Eu encerro esse vídeo te perguntando, o que é que você vê além da cruz? Responda para si mesmo, o que você vê além da cruz? Amém?
Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Te espero aqui amanhã no 13º e último capítulo da nossa série. E se você ainda não é meu aluno na Conexão 2640, está perdendo tempo. O link de inscrição está aqui embaixo. O link do meu Instagram para você entender um pouco melhor o que é também está aqui embaixo. Caso tenha alguma dúvida, me chame lá no direct do Instagram e vem ser meu aluno, porque essa semana nós estamos com uma promoção abençoada para sua vida e esse mês as vagas vão se encerrar, então não perca mais seu tempo. Amém? No nome de Jesus, um beijo no coração, que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã.